Olá, seja bem-vindo ao Urbanize, o seu programa sobre o mercado imobiliário. E hoje vamos falar sobre planejamento patrimonial sucessório. E para começar, precisamos entender o que significa isso. O que é planejamento patrimonial sucessório? Depende para qual linha você vai seguir, Gabriel. Se você tem vários imóveis, talvez o melhor caminho seja você montar uma empresa e essa empresa fazer a gestão do seu patrimônio, que facilita o dia a dia dos recebimentos dos aluguéis, por exemplo, ou até no seu falecimento. Agora, se você tem um imóvel apenas, você tem que entender, é o imóvel que você mora? É o imóvel de renda? Quantos herdeiros você tem? Então, como é importante você estruturar o seu patrimônio, seja se você tem apenas um imóvel, seja que você tenha vários imóveis. Então é importante você seguir acompanhando o programa de hoje para entender os benefícios desse planejamento. E quais os benefícios desse planejamento para você que só tem um imóvel? Depende, Gabriel. Por exemplo, qual é a sua idade, quantos filhos você tem, se seus filhos são casados ou não. É muito natural aquela pessoa que tem uma casa e que não pretende mudar, Gabriel, já transferir para os filhos com usufruto. Ou seja, resguarda o direito de ele utilizar o bem enquanto ele estiver vivo, dele, da esposa, ou dela e do esposo, e depois, quando partir, por exemplo, já está resolvida a situação. O percentual X para um filho, o percentual Y para outro filho, e não precisa nem fazer inventário, que já está resolvido, é só lá no cartório e averbar o óbito, né? Exatamente, e a posse já vai ficar diretamente para o sucessor, ou para o herdeiro, ou para aquela pessoa que você fez a doação, que o usufruto normalmente pode ser colocado cláusulas vitalícias, ou alguns outros tipos de cláusula, que vai definir isso e vai te ajudar a fazer esse planejamento e essa sucessão de uma forma mais amena e tranquila. Mas é importante você entender quem são os seus herdeiros, qual a idade. Eu percebo também, Gabriel, muitos pais colocam o nome dos filhos que ainda são menores. E aí no meio do caminho decide vender. Já não é mais tão fácil assim vender esse imóvel se é para um menor de idade, certo, Gabriel? Exatamente. E para vender um imóvel, por exemplo, com usufruto, é possível, Lucas? É possível, desde que todos estejam coesos e vai lá no cartório e dá baixa desse usufruto. Ou faz também a escritura bipartida. Muitas pessoas imaginam que o planejamento sucessório é restrito àquelas pessoas que têm muito patrimônio, diversos imóveis, dezenas de imóveis. Isso não é verdade. O planejamento tributário e sucessório, ele parte da premissa que existem bens. Se existe um único bem, é possível que se faça o planejamento sucessório. O que é esse planejamento sucessório? Ele nada mais é do que uma forma de economia no tempo. Você faz um planejamento para o futuro, como vai ocorrer o passamento desses bens para os herdeiros, de forma a gerar uma economia. Essa economia pode ser em vida ou após o falecimento. A forma mais simples de planejamento sucessório é o próprio seguro de vida. A pessoa que faz um seguro de vida, inconscientemente, ela está fazendo um planejamento sucessório. Então, além disso, tem o plano de previdência privada e aí a gente vai conhecendo outros instrumentos jurídicos. Por exemplo, uma doação com reserva de usufruto. A doação com reserva de usufruto visa a evitar o inventário no futuro, porque muitas pessoas têm medo, têm receio de inventário. Hoje é possível ser feito no cartório, ele é muito célebre, mas existem algumas taxas e alguns gastos. Então, tem formas de se evitar o inventário, e uma delas é a doação feita com a cláusula de reserva de usufruto. Por quê? Com o falecimento, vai haver apenas a averbação do óbito e o patrimônio vai se consolidar em nome dos herdeiros. Uma outra forma de planejamento também sucessório é o testamento. O testamento público ele é pouco utilizado no Brasil, mas ele tem grande campo de atuação na Europa e nos países mais desenvolvidos. O testamento público ele pode ser feito a partir da pessoa que tem completos os seus 16 anos. E ele projeta, a partir do falecimento, como ficará os bens. Isso evita disputas entre os herdeiros, é uma forma de economia, porque na doação há o imposto de transmissão causa morte de doação, que no estado de São Paulo é 4%. No testamento, esse imposto ele não existe. Quando você faz o testamento, você recolhe um valor fixo, que no estado de São Paulo gira por volta de R$2.000, e o recolhimento do ITCMD ele só ocorre com o falecimento.
O testamento pode ser feito no ano de 2020 e o falecimento pode ocorrer 20, 30, 40, 50 anos depois. Então, às vezes, a pessoa que quer fazer esse planejamento não conta com recursos naquele momento, mas é uma coisa que preocupa ela. Então, o testamento pode ser também uma ferramenta muito interessante. E a mais conhecida, e está muito na moda, é a holding. A forma do planejamento sucessório, ela tem que ser levada em conta os anseios e as necessidades da pessoa, porque muitas vezes uma simples doação com reserva de usufruto, o próprio testamento, uma previdência privada resolvem, mas dependendo da complexidade e a intenção da pessoa, a holding pode ser a melhor solução. Então é muito importante ter em mente qual que é a sua finalidade com o planejamento sucessório. É evitar um testamento, é evitar um inventário, é transferir de imediato já aos herdeiros, é colocar uma cláusula de incomunicabilidade para que a esposa ou o esposo dos herdeiros não venha a concorrer com aqueles bens, é colocar uma cláusula de inalienabilidade para que aquele patrimônio fique no seio da família. Então é justamente tendo em mente essas ideias que é possível se traçar um planejamento sucessório. E para aquela família que tem diversos imóveis ou mais de um imóvel, quais são os benefícios de fazer esse planejamento, Lucas? Depende, Gabriel. Se são imóveis que estão trazendo renda, o primeiro benefício já é talvez a tributação. Ao invés de você pagar 27,5% no imposto de renda, você reduz para menos de 12%. Como? Quando você traz para a pessoa jurídica os seus imóveis, a empresa passa a fazer a gestão e aí você então paga pelo faturamento e não pelo recebimento dos aluguéis como pessoa física. Nesse caso, vale a pena você entender quanto que você vai receber mensalmente e quais as despesas que você tem numa empresa, como contador, como os alvarás anuais e assim por diante. Colocando numa planilha, colocando planilha A na pessoa física, planilha B na pessoa jurídica e comparando, você vai conseguir já ver o primeiro benefício, se faz sentido trazer esses seus imóveis para a pessoa jurídica. Agora, um outro benefício, Gabriel, é a questão da sucessão, gestão, o dia a dia. Porque hoje, quando você tem o patrimônio e vem a faltar, está no seu nome pessoa física, tem que fazer um inventário, tem que recolher o ITCMD. Não é tão fácil uma situação dos herdeiros entenderem para quem fica o imóvel X, Y ou Z. Às vezes tem mais de um herdeiro, às vezes os herdeiros não têm uma sintonia entre si. Sim, existem os cônjuges que também, às vezes, em alguns casos ajudam, em outros casos acaba atrapalhando também. E quando isso tudo está dentro de uma empresa, já está lá na empresa. Quem faz o quê, como funciona a administração, como é a sucessão da administração. Inclusive, as despesas no falecimento é muito menor, porque só vai ser alterado quem é o administrador e o sócio da empresa. Então, se, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu sou administrador e venho a faltar, vai ficar para os meus herdeiros. É só uma simples alteração do contrato social. Diferente se você tem vários imóveis, tudo na pessoa física e tem que fazer inventário disso, né, Gabriel? Exatamente, Lucas. A economia, a redução de custos é extremamente relevante, além da facilidade da alteração da gestão desses próprios imóveis. Ao invés de fazer a divisão e ratear esses bens entre os herdeiros, a gestão continua única e apenas vai mudar o administrador e a forma que você vai fazer a gestão disso. Quando se cogita em organização patrimonial por meio de empresa patrimonial, é natural que se busque entender quais são os efetivos benefícios dessa organização nesse formato, né? Então, antes de se falar dos benefícios, nós precisamos entender o que é isso. Popularmente, muita gente já ouviu falar em holding patrimonial, né? Que tecnicamente não é o nome mais adequado, porque holding é aquela empresa que tem participação em outras empresas, ela tem a função de controladora de outras empresas. O tema da nossa conversa é verificar onde é melhor deixar o patrimônio imobiliário que uma determinada pessoa possua, né? Esse é o nosso tema. Então, tecnicamente, não seria uma holding pura, seria uma empresa patrimonial, certo? E aí, então, a premissa inicial que nós temos que entender não se trata de uma empresa operacional, ela não é uma empresa que presta nenhum tipo de serviço, de compra, de venda, nada disso. Ela é uma empresa patrimonial e, como tal, ela apenas se presta a ser a titular do patrimônio, tá?
E quais são as vantagens, né? São 3 vantagens. A do aspecto de segurança e organização, porque ela tem personalidade jurídica própria. Aqueles sócios os sócios titulares dela são titulares de cotas e ela é dona daquele patrimônio, tá? Significa que se esse sócio, se essa pessoa desenvolva outra atividade no seu CPF, ela não contamina diretamente aquele patrimônio, tá? Então gera essa separação. Isso é muito comum em quem trabalha com agronegócio, os produtores rurais, que tem aquele CNPJ rural. Aquele CNPJ não tem separação patrimonial, ele não tem personalidade jurídica. Então, existe, vamos dizer assim, uma contaminação. Toda atividade rural pode gerar, ou melhor, ela gera um risco para todo aquele patrimônio, porque está tudo no CPF da pessoa, né? Então, essa empresa traz, uma das vantagens é essa. Uma segunda e significativa vantagem é o patrimônio que a pessoa dispõe. Se ele gera uma renda de locação, por exemplo, de arrendamento, isso na pessoa física é tributado com 27,5%. Então, a gente tem uma vantagem substancial em relação a isso. Mas vamos imaginar que o acervo patrimonial e a renda não seja tão elevada e a economia que se terá com impostos não seja o suficiente para custear a estruturação dessa empresa. Tem alguma outra vantagem? Sim, tem a vantagem sucessória e na maior parte das vezes, já atuando com isso há mais de 12 anos, quase que sempre se busca a empresa patrimonial para dispor do patrimônio para a futura geração. Os pais de família, né, o casal que constitui um patrimônio, tem uma preocupação muito grande com manter esse patrimônio e que eventuais relacionamentos que não deem certo dos seus filhos, casamentos, divórcios, não venham afetar esse patrimônio. Então, esse planejamento patrimonial por meio da empresa permite criar uma série de regras que são inseridas no contrato social que vedam que esses agregados possam ter qualquer direito sobre esse patrimônio e também sobre a gestão, né? E também é possível inserir nessa empresa patrimonial regras de, na falta de qual é o quórum de decisão, como é que se substitui um gestor, e também é possível criar regras que prestigiem aqueles sócios, aqueles herdeiros que queiram ficar na empresa, né? Significa que quem fica na empresa tem a possibilidade de escolher a metodologia de avaliação dos haveres de quem sai, a forma de pagamento em quantas parcelas, de modo a incentivar que todos fiquem juntos, que o patrimônio fique unido, porque ele tem um poder de rentabilidade muito maior ao estar unido, né? Então, essas, entre outras, são as vantagens. Uma dúvida muito comum: quem dispõe de empresa, quem tem o seu patrimônio todo numa empresa patrimonial, ao falecer, é necessário inventário? Depende. Como assim depende? Se ele em vida for doando as cotas de uma ou em vários episódios as cotas para os seus herdeiros e ele reservando apenas o usufruto para ele, não vai haver necessidade de se fazer um inventário se no momento do óbito ele já tiver doado todas as cotas e estiver apenas com usufruto. No entanto, se ainda remanescer alguma participação societária, vai ser necessário fazer as cotas. Mas neste caso, o inventário será muito mais simples, porque não terá que se inventariar uma série de imóveis e de bens, né? Mas tão somente as cotas daquela empresa. É muito mais simples e naturalmente muito mais barato, tá? E aí o valor ali que vai ser inventariado vai ser o capital social equivalente às cotas que remanescem àquela pessoa que faleceu. Então, isso tudo pode ser mensurado, custo-benefício, e aí cada um elege a forma melhor, que melhor lhe convém. Um respiro de felicidade, seu clube particular, Arbore seu novo lar. Viva onde tudo acontece. Apartamentos de 2 dormitórios, com lazer de clube e bosque preservado,
conheço decorado. Arbore seu novo lar. Realização Mampei Funada. O restaurante Cantagalo sabe que servir uma comida tradicional, gostosa e de verdade encanta a todos. Aberto de terça-feira a domingo e com uma variedade de pratos, é uma ótima opção para quem procura um almoço delicioso sem abrir mão de se sentir em casa. Vem para o Canta, Rua Antônio Furtado de Miranda, 478, próximo à Avenida Brasil. Peça também pelo delivery 3223-8787. Restaurante Cantagalo, almoço que encanta. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Já pensou em morar em condomínio? GM Imobiliária, especialista em conforto, segurança e qualidade de vida. Então, para aquela pessoa que tem vários imóveis ou pretende ter vários imóveis, é muito importante você pensar na constituição dessa empresa. Se você pretende já adquirir vários imóveis, é importante constituir a empresa antes para que deixe de pagar o ITBI, por exemplo, Gabriel, ou outras despesas para integralizar esse imóvel na empresa. Então, se você tem a empresa constituída e vai lá e faz a compra em nome da empresa, ITBI, escritura, registro, já sai tudo no nome da empresa. Mas se você tem os imóveis que estão no seu nome da pessoa física, você vai ter as despesas, Gabriel, da integralização. O que é a integralização? É tirar o imóvel da pessoa física e colocar na empresa. Em algumas cidades é exigido o ITBI, que isso tem discussão se é devido ou não, se é pelo valor da avaliação ou se é pelo valor venal. Tem a despesa do registro do cartório. Então, é ruim você transferir da pessoa física para a jurídica? Não, não é. Você vai ter despesa e você vai ter as outras economias que terão ao longo dos anos. Mas é importante, dependendo, constituir a empresa antes de começar a adquirir os imóveis, né, Gabriel? Exatamente, Lucas. É a inteligência sendo utilizada nos negócios e ajudando a você a reduzir os seus custos e ampliando os seus ganhos. Uma das principais formas de planejamento sucessório é a constituição de uma holding. Para explicar como funciona o passo a passo, quais são as normas obrigatórias para a constituição dessa empresa na qualidade de holding familiar para o planejamento sucessório, eu trouxe o contabilista Sérgio Turuta. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Bom, a constituição de uma holding ou de uma administradora de imóveis, como nós costumamos chamar, é como a abertura de uma empresa normal. Ela pode ser aberta como uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. Normalmente não se abre como uma empresa individual, porque o objetivo é inserir os herdeiros na sociedade para depois iniciar o plano de transferência de cotas. Então, como há uma pluralidade de sócios, ou uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. E o passo a passo é a constituição da empresa, normalmente, e ela pode já nascer com os bens, ou seja, o sócio ou o patriarca integralizar o capital social com a transferência de seus bens imóveis para a sociedade, integralizando o capital social dela com esses imóveis, ou ele pode integralizar em dinheiro e a própria sociedade fazer aquisição direta desses imóveis já no nome da pessoa jurídica. Ô Sérgio, em relação à alíquota do imposto de renda, que geralmente da pessoa física gira em torno de 27,5%, como funciona na empresa administradora de bens ou a holding? Na administradora de bens ou holding, a renda dos aluguéis, quando a empresa faz a opção pelo lucro presumido, tem uma alíquota máxima de 11,33%. Né? Aumenta um pouquinho quando o valor dos aluguéis ultrapassa aí R$200 mil, mas até esse valor paga 11,33%.
Na pessoa física, ele vai pagar na tabela progressiva, e a tabela progressiva chega a 27,5%. Então, há, de fato, aí uma economia tributária grande quando a pessoa física possui outras rendas ou um volume de aluguel muito expressivo. No entanto, está tramitando no Congresso uma tributação na distribuição do lucro. Se essa legislação for aprovada, essa vantagem tributária talvez seja anulada. E em relação às obrigações de um sócio de uma holding, quais são as obrigações anuais que ele deve fazer para que ela seja regular? Como é uma empresa, como outra qualquer, né, ela fica sujeita aí a diversas obrigações tributárias, né? Então, entrega de declarações mensais e anuais. Então, obrigatoriamente, ele vai procurar um escritório de contabilidade para que faça essa entrega, porque existem programas, aplicativos que exigem aí a intermediação, a intervenção de um contador. E se eu quero criar uma holding e eu venho procurar um especialista, em média, quanto tempo leva para a constituição dessa empresa? A constituição da empresa em si, ela é bastante rápida. Hoje, como nós temos aí os escritórios regionais da Junta Comercial, o processo é bastante rápido, né? O que pode às vezes demorar um pouco mais são a quantidade de imóveis que vai ser incorporada ao capital social e depois regularizar isso em todas as comarcas, né, se a pessoa tiver imóveis em várias cidades do país. Então, como vimos com o Sérgio, existem diversas obrigações legais, tributárias e jurídicas em relação à holding. Como tem consequências até pecuniárias, é muito importante estar assessorado por bons profissionais, seja advogados, contadores, para que se faça uma estruturação de uma holding, uma administradora de bens, de forma a gerar de fato uma economia. Foi constituída a empresa, foi integralizado alguns bens, e como é possível comercializar esses imóveis, Lucas? Duas formas, Gabriel. Você pode vender a empresa com todo o patrimônio. É impactante falar isso, mas nós mesmos, Gabriel, nós assistimos uma negociação que o proprietário tinha uma empresa que tinha 2 blocos de apartamentos. Ele vendeu a empresa para um cliente em comum, que é meu e do Gabriel, e esse cliente acabou depois comercializando individualmente os apartamentos. Né? Isso é complexo te dizer, mas existe a forma de você vender a empresa com todo o patrimônio, que isso, às vezes, numa sucessão, os filhos podem optar por isso, por exemplo. Falar, vamos extinguir a nossa sociedade, vamos vender a empresa para alguém que gosta e que quer ter o nosso patrimônio, e cada um faz o que quer da vida? É possível. Mas também você pode vender só o seu apartamento, sua casa, o terreno que esteja na empresa. É importante você, junto com um contador ou um advogado, colocar o KNAI certo, deixar se é estoque ou não, porque isso tudo impacta na hora da venda, qual o imposto que vai se pagar, Gabriel. A tributação é muito importante e ela é altamente custosa. Então, se você utilizar esse conhecimento desses especialistas para te direcionar para fazer o negócio totalmente de forma legal e com menos impostos, com certeza vai trazer muita vantagem para você. Então é importante você, na Constituição, deixar muito bem estruturada que tipo que é o produto, o imóvel, se é para rendimento, se é para venda, se é para fazer loteamento, para que na hora da venda a tributação não impacte negativamente na comercialização. E é importante deixar resolvido a gestão disso, como é feito dia a dia, com seus herdeiros, para que também no seu falecimento não venha ter impacto e acaba dissolvendo o patrimônio. O que tanto você fez para conservar o patrimônio e não ter despesa para os seus herdeiros, não trazer aborrecimento também, e aí a dissolução desse patrimônio familiar. Onde tudo acontece. Apartamentos de 2 dormitórios, com lazer de clube e bosque preservado. Conheça o decorado. Arbore seu novo lar. Realização Mampei Funada.
O restaurante Cantagalo sabe que servir uma comida tradicional, gostosa e de verdade encanta a todos. Aberto de terça-feira a domingo e com uma variedade de pratos, é uma ótima opção para quem procura um almoço delicioso sem abrir mão de se sentir em casa. Vem para o Canta. Rua Antônio Furtado de Miranda, 478, próximo à Avenida Brasil. Peça também pelo delivery 3223-8787. Restaurante Cantagalo. Almoço que encanta. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Já pensou em morar em condomínio? GM Imobiliária, especialista em conforto, segurança e qualidade de vida. Olá, sabe onde eu estou? Imagina um lugar onde você pode ter tudo o que precisar em apenas 5 minutos. De ponta a ponta, em um raio de 5 minutos, aqui você encontra escolas, hospitais, academias, entretenimento, tudo. Tudo o que você imaginar, aqui tem. Uma região em constante desenvolvimento e com valor territorial em ascensão. Os apartamentos do Jerônimo Vilela estão localizados aqui, numa região muito bem localizada e com muitas vantagens. Conheça as nossas unidades disponíveis e aproveite a oportunidade de ter tudo em um só lugar. E nesse programa, que é de número 51, buscamos trazer uma boa ideia para você no que diz respeito à estruturação familiar, patrimonial, sucessória, no que envolve os imóveis. Seja constituindo uma empresa para você pagar menos tributo ao longo da vida no que diz respeito a rendimentos de aluguéis, seja na sucessão, quando você vier a faltar, como é que fica o dia a dia para você que tem um imóvel ou vários imóveis. E para acompanhar as matérias de hoje e as matérias dos outros 50 programas do Urbanize, continue nos acompanhando em nossas redes sociais, @UrbanizeTV no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e também em nosso portal www.urbanizetv.com.br. Até a próxima!